Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 40 minutos. Você ouviu aí a vinheta, a abertura do nosso Ponto a Ponto aqui de Santos, Vitória de São Paulo, para todo o planeta. Via Rádio Estarnil Santos, também é o nosso aplicativo próprio. Você sabe, baixa 10, 15 segundos, você tem na sua palma da mão o nosso aplicativo nas maiores redes de rádio do planeta, hein? Por exemplo, Rádiosnet, radios.com.br, tudo rádios, você nos ouve 24 horas no ar, com muita informação. São 22 jornalistas que fazem parte do nosso trabalho diariamente, levando informação para você de todas as áreas específicas que você precisa ouvir e estar aí sempre atentos. Hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2024, parabenizar o biólogo, hein? Hoje é dia do biólogo, então a vocês, biólogos, um abraço especial, um profissional tão importante para todos nós aí, que fazem pesquisas, que atuam diariamente em várias questões que envolvem a nossa saúde também, né? Além do meio ambiente, que é tão positivo. E também é dia do profissional de educação física. Esse é outro profissional que tem uma relação muito forte com a nossa saúde, né? Hoje, muitas pessoas até dizem, não consigo levantar sem fazer uma atividade física. E os professores de educação física, o profissional de educação física, tem uma função importantíssima para o dia a dia de cada um de nós, né? E com uma longevidade ainda maior, quanto melhor você trabalhar o seu corpo, o seu físico, melhor a sua possibilidade de ter uma saúde cada vez melhor, né? Hoje o programa vai se dedicar literalmente a esta questão, né? A saúde e a saúde daqui da nossa aqui da cidade de Santos, que é uma das cidades que tem um nível de qualidade de saúde acima da média, né? A gente vai discutir isso. Eu até conversava com algumas pessoas da rede aqui, cada uma Porto Alegre, que passou uma fase dificílima, Brasília, Rio de Janeiro, né? A pessoa falou, olha, a saúde aqui é meio complicado. Rio de Janeiro é muito difícil, claro, é uma capital. Porto Alegre passou por uma situação dificílima de enchente, mas nós vamos comentar vários temas em relação à saúde hoje aqui com dois convidados. Virgínia, bom dia. Às 8 horas e 40 minutos, nosso WhatsApp, por gentileza. 13 998058709, repetindo 13 998058709. É isso aí, já mandando o Antônio Sanches lá do Guarujá um abraço, ele é esposa da Dona Miriam lá em Pitangueiras, mandando um grande abraço a todos, ele parabenizando o programa todos os dias aqui, ele diz, assuntos importantes para todos nós tratarmos aqui, né? Deixa eu pegar um bom dia aqui, ele está ao meu lado aqui, doutor Emílio Primo, advogado, especialista em tributário, especialista civil e uma série de questões. E eu costumo dizer que tenha sempre um advogado por perto. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Denis. Bom dia, Melissa. Bom dia aos ouvintes. É isso aí. Bom dia, Melissa. E bom dia, ela que está ali escondida, não quer aparecer. Ela falou que tem tudo na vida, tem todo momento certo para aparecer, né? Mas é com grande satisfação que eu recebo aqui, ele já que participou conosco em outras ocasiões do Ponto a Ponto que, graças a Deus, se consolidou não somente na Baixada, mas para todo o Brasil. Mandando um abraço para o Luiz. Luiz está em Coimbra, em Portugal, está atento aqui, ávido por saber. O nosso secretário de Saúde, Denis Valejo, que ocupa com galhardia essa função, já vem desempenhando como adjunto e assumiu, para a alegria de muita gente, esse trabalho que a gente sabe que não é fácil. Saúde, cada dia, ela tem que ser repensada, reformulada, e saúde é algo que a gente tem que ter importante. E esse é um fato também que chama atenção. A cidade de Santos tem uma população em um IDH positivo, né, um IDH até elevado, mas muita gente optou em se manter pela saúde do município, ao invés de ter um plano de saúde, justamente pela condição. Denis, obrigado pela participação, parabéns, né? Alguns meses atrás você assumiu a condição de secretário, acho uma justa indicação, até porque você estava nesse processo de trabalho, passou por uma situação dificílima, que foi o enfrentamento da pandemia também, uma série de questões. Obrigado pela vinda aqui ao Ponto a Ponto. Bom dia a todos que estão nos assistindo, pelo Ponto a Ponto, Eduardo, doutor Emílio, Virgínia e aí todos. E sempre importante a gente poder dar sempre a boa comunicação, né, nos veículos de comunicação, é importante. A saúde, ela requer uma comunicação, e fazer um bom tempo que eu não vi aqui no Ponto a Ponto. Na última vez que eu vi, eu estava ainda como secretário adjunto de Saúde, mas agora aqui um prazer de estar retornando aqui para a gente sempre poder informar. Eu quero aproveitar o início do programa, mandar um abraço ao nosso querido Marcos Muniz, nosso sempre ouvinte, participante, comentarista, e vou mandar um abraço um pouquinho mais longínquo, né? Vou mandar um abraço lá para Dubai, né? Porque o Muniz conseguiu esses exemplares aqui, 2. Eu já costumo dizer que a gente, quando reserva para pessoas que eu sei que vão ler, né? E esse é um livro aqui que, pós-pandemia,
o Renato de Castro é um executivo brasileiro, ele vive em Dubai, ele circula pela Europa, pela Ásia, ele criou esse livro aqui, escreveu esse livro, Redes Neurais Urbanas, do caos da pandemia, cidades, metaverso, né? E o Renato de Castro, para quem não conhece, é só procurar, ele esteve no Brasil há 1 ano e meio atrás, com algumas autoridades, o governador Romeu Zema, o prefeito do Rio de Janeiro. Eu tive a honra e o prazer de receber o livro dele aqui através do nosso querido Marcos Muniz, Renato de Castro, que é esse super mega executivo nacional que é reconhecido aí mundialmente, né? Então, quero parabenizar ele por ter feito essa obra. Eu li esse livro, é fantástico. Eu vou passar aqui ao secretário Denis um exemplar, né? Que ele possa ter conhecimento. E vou passar aqui para o doutor Emílio também, que eu sei que gosta muito da leitura. Quando a gente fala do caos da pandemia às cidades metaverso, eu precisava mandar um exemplar desse aqui para o Elon Musk, né? De repente, talvez se ele lesse, ia ter umas ideias mais conceituais. Doutor Emílio, um exemplar também para você. Muito obrigado. Para que possa fazer uma boa leitura. Eu me recordo que, quando fiz a leitura desse livro, várias personalidades do país, da área da saúde, da administração pública, entendiam que tem que ter um norte, né? E esse norte é sempre provável que a gente tenha com uma boa leitura, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aquele rapidíssimo intervalo para que a gente possa voltar literalmente com o nosso assunto. Só lembrando que onda de calor vai atingir hoje 17 capitais, com máxima entre 30 e 32 graus. O que me deixa muito preocupado ainda é que, além dessa onda de calor que nós vamos viver agora em algumas capitais do Brasil, 17 capitais, fumaça das queimadas da Amazônia está chegando hoje ao sul do Brasil, o que significa que ela está circulando o Brasil inteiro, vindo da Amazônia, passando pelo Nordeste, Norte, cortando o Centro-Oeste, chegando pelo Sudeste e indo ao Sul. E traz vários problemas de saúde. Então, com isso, existem lugares que não chovem há 3 meses, 4 meses, o que nos deixa muito preocupados. Eu mesmo, nos últimos 7 dias, peguei uma tosse seca aqui por conta dessa coisa. E olha que nós temos aqui ainda uma certa felicidade, que é a nossa umidade relativa do ar, que nunca está tão baixa. São Paulo, recentemente, está com a umidade em 10, 12 graus, ou 10, 12%, melhor colocando. Muito difícil você se manter com isso. Mas nós vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há 25 anos cuidando da sua importação e exportação. Forte Vistoria Automotivas, vai vender o seu carro, vai comprar o seu carro, faça com a Forte Vistorias a melhor vistoria. Em Santos, Guarujá, Mogi das Cruzes, São Vicente, 3 lojas em Praia Grande, Santa Branca, Vale do Paraíba e também na Zona Leste de São Paulo. Alô, Tiago Rodrigues, sempre trabalhando com profissionais credenciados pelo Detran. Também em IG Plus, onde a qualidade faz a diferença. Construtora incorporadora, você tem os residenciais Mykonos, últimas unidades para você adquirir e morar bem, Santos Ricardo Pinto 63 na Aparecida. Você tem o Ilha de Malta, que está sendo erguido na Almirante Cocker, no canal 5, na quadra da praia. E você tem o último lançamento agora, o Balim, com fazenda solar, com identificação facial, toda a questão eletrônica de fechaduras do condomínio, 3 e 2 vagas de garagem, num ponto fantástico, né? Prost de Souza, uma rua pequena, aprazível e perto de tudo, para você morar bem perto da praia em Santos. E a Enge Plus convida você a conhecer também a sua caçulinha, que é a Enge Life, que tem um processo de construção diferenciado também e tem um modelo diferente, que é o conceito Smart. É esse aqui, ó, é o Piazza Torino, que está sendo aí rapidamente erguido e vai trazer para a cidade um novo panorama imobiliário também. Você tem unidade de 36, 56, 67 metros quadrados com esse conceito Smart. E o Diogo Barroso, o Alexandre Suárez não param, né? E vieram aqui há uns dias atrás, né? Há cerca de 40 dias atrás, e já deram um spoiler aqui, né? Em breve, além do Piazza Torino, nós vamos ter um novo ponto que começa a ser erguido em Santos, uma cidade que vai produzindo efeitos para moradia com qualidade. Anota aí, esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves, um novo empreendimento da Enge Life vai surgir ali, com ônibus na porta, VLT, próximo de tudo. Se é aquele que gosta de sair de carro cedinho, tem um posto de gasolina do outro lado da rua, não tem como reclamar. E vai ter a inclusão do Minha Casa Minha Vida. Olha que legal, hein? Então, Santos, aquela história, Edu, nada passa da linha do trem. Passa sim, você vai ter muita coisa surgindo pós-linha do trem, que na verdade não é mais o trem, é a linha do VLT, que você vai usufruir na cidade de Santos. Eu vou um rapidíssimo intervalo, também volto com a chancela da oficina, Ronaldo Hammer. Ronaldo Hammer é martelinho de ouro, ótimo profissional, viveu 10 anos na Europa, trabalhando para as maiores montadoras do mundo e escolheu a nossa querida cidade de Santos para vir para cá e consertar o seu carro na Comendador Martins, 191, na Vila Matias. Virgínia, nosso rapidíssimo intervalo, voltamos com muitos assuntos aqui. Vamos falar um pouquinho os principais desafios que tem a gestão pública em relação à saúde, né?
porque saúde é o bem-estar de todos. E a gente sabe que sem saúde não somos ninguém. Você pode até ter um bom cofre, né? Bastante enriquecido em dinheiro, mas a saúde ela é necessária para que possamos usufruir disso. Nós vamos falar muito sobre isso, os avanços da saúde da cidade de Santos, aquilo que a gente pode esperar e aquilo que a gente deve fazer também como a nossa parte de responsabilidade. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às
às 8 horas e 54 minutos, nós estamos de volta, mandando um abraço aqui à Rádio Cultura de Votuporanga, também a Rádio Vox lá de Salvador, Rádio Cultura lá de Curitiba também, a Rádio Metropolitana e as rádios associadas estão na rede Max Casting de rádio e como nós, 24 horas com muita informação. Tem a música, mas tem informação, prestação de serviço e a gente tem aí saudado os nossos ouvintes dizendo, poxa, tem quadros mais novos, exatamente, cada vez mexendo nesses quadros, trazendo informação para vocês e um deles é o de saúde, né? Onde a gente percebeu que havia uma demanda de muitas perguntas, a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Estamos recebendo aqui 2 convidados, o doutor Emílio Puma, advogado, e o Denis Valejo, secretário de Saúde de Santos. Denis, quando a gente fala em principais desafios na saúde, a gente sabe que, claro que saúde é uma questão de uma versação pública federal, estadual e municipal. Mas a gente tem percebido, conversa muito aqui nas participações, como comentarista do doutor Emílio, que tanto a União como o Estado têm empurrado para os municípios uma tarefa muito forte, que é a saúde. E Santos, há muitos anos, parece que já adiantou isso. Santos produziu um efeito, né, de equipamentos, de uma visão em relação à saúde, e você vem desse processo, né, inclusive estamos no ano de eleição, e muita gente nos manda aqui diariamente, inclusive eu quero mandar um abraço para a Cristina, para a dona Matilde, para a Tereza, e eu não vou esquecer, viu, né, Virgínia, elas pedem para a gente comentar, e hoje o secretário está aqui, em relação à policlínica da Luísa Macu com o Silva Jardim, o que o secretário pode fazer para até melhorar ali. Mas não vamos chegar lá. Um abraço, dona Tereza, aí da Vila Matias. Mas essa questão, Denis, da gestão da saúde, ela é bastante complicada. Quando o secretário quando o secretário de Finanças esteve aqui, Adriano Leocádio, eu comentava com ele, cada ano mais recursos têm que ser destinados à saúde, até porque a demanda ela é maior. Tivemos agora um censo que, em princípio, o Santos tinha 418 mil habitantes, mas agora houve uma confirmação de 430 mil habitantes. E a gente invoca sempre o fato de termos mais idosos e também, na outra ponta, mais jovens. Essa é uma gestão difícil de fazer, Denis. É uma gestão bem difícil de fazer. Na verdade, quanto mais você também melhora a saúde, você mais atrai a população. Isso é natural e tem que ser assim. Então, nós... Até uma discussão no nível federal, a população, a pessoa, ela mora no município, ela mora no Estado, mora na União. Porém, Exato. Grande parte dos recursos dos impostos estão lá em Brasília. Exato. Daí depois faz o remanejamento para os municípios, só que nunca chega no valor. Então, vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala em financiamento. Cada UPA nossa custa mais de 2,5 milhões. E o Ministério da Saúde repassa somente R$500 mil. Ou seja, 2 milhões sai do recurso municipal. E nós temos aí, a Santos sempre foi aí o polo dos centros de saúde da Baixada, isso é normal, não é uma reclamação, é uma constatação, mas a gente acaba atraindo pessoas de outros municípios, isso é natural. E esse repasse não vem. Então, quanto mais você dá acesso à população de acesso e qualidade, você atrai as pessoas. E depois da pandemia, a gente viu um fenômeno que até quem tem plano de saúde, e você até comentou nesse primeiro bloco, está mesmo indo. Isso não é falácia, isso não é fake news, isso é verdade. É uma constatação, né? É uma constatação que a gente percebe pessoas do privado vindo para o público, buscar atendimento. Por quê? Hoje, com as parcerias público-privada, que vem desde quando o Paulo Alexandre Barbosa foi prefeito no primeiro mandato, que a gente... Hoje nós temos, por exemplo, o Oswaldo Cruz administrando o ambulatório Nelson Teixeira e o Hospital dos Ativadores. Que é o Ambesp. Então, nós temos o particular dando a prestação de serviço aqui em Santos. Então, a qualidade do público-privada hoje está igual. Não se fala mais, a saúde de pública não funciona. Não querendo lhe corrigir, você tem esse dado, viu, Emílio? Mas algo que algumas pessoas mandam aqui para nós é o seguinte, eu não vou citar o nome do plano de saúde, mas eu tinha uma consulta no plano de saúde que demoraria 4 meses. E eu fui ao Ambesp e consegui em 20 dias. Então, exatamente isso. Então, hoje a qualidade é idêntica do público privado, porque o privado também está no público. Sim, né? Exato. Então, é idêntica. Agora é acesso. Então, a pessoa tem plano de saúde. Eu tenho uma consulta de ginecologista. No plano de saúde, lá está demorando 90 dias. Eu vou na policlínica e marco 15 dias. Aonde que ele vai? Para o público. Ele entra pelo público e ainda sai com medicamento gratuito. Exato. Né? Então, quanto mais a gente aprimora a saúde, mais a gente atrai. Essa é a vocação. Então, é um grande desafio, realmente, a gente poder manter essa qualidade, o acesso a toda a população e o financiamento, que aí, quando o Adriano Leocádio, a gente tem reunião de 15 dias, que sai umas discussões... Você leva um calmante para ele tomar antes da reunião. Eu já levo um calmante já para ele tomar, porque realmente as cifras são bem significantes quando a gente fala em saúde.
Ô Emílio, você que atua na área da Previdência, a gente percebe que é uma preocupação constante do governo federal em relação a isso também. Quando a gente fala que as pessoas têm uma longevidade maior, mas isso significa que tem que casar com uma qualidade de vida, porque a saúde é algo que o governo federal tem que fazer grandes investimentos, os governos estaduais e os governos municipais. Então, a gente percebe que, futuramente, a gente está vivendo um momento de reforma tributária e tem muitas dúvidas. A gente fez vários programas com especialistas aqui, mas é sempre uma medida, né, que as pessoas têm o seguinte: espera lá, né? Quanto mais eu preciso, quando eu vou me aposentar, que a minha renda ou ela se mantém abaixo, ou ela cai, eu vou ter que fazer o quê? Bom, plano de saúde eu já deixo de ter, porque eu vou migrar. E aí ele foca muito nisso. Santos é uma cidade que tem esse desejo. As pessoas se aposentam em vários lugares do Brasil, e não apenas do interior de São Paulo, vão morar em Santos. Por quê? Lá a qualidade de vida é boa, a assistência médica é excelente, tem educação, é uma cidade de plano, uma cidade que tem uma segurança com uma boa qualidade, e isso faz com que isso vá se multiplicando em termos de investimentos e gastos. Quando você fala em, olha, Santos tem um orçamento, né, para o ano de 2025 na casa dos 5 bilhões e 200 milhões, parece muito dinheiro, mas quanto mais você tem, mais você vai gastar, né, Emílio? Muito, né? Porque principalmente com a população idosa, né, crescendo aqui na cidade, né, você mesmo menciona, né, que faz tempo, né, que os idosos se aposentam e vêm morar em Santos. Sim. Até pela qualidade de vida, né, é importante. Além do que você citou, tem a praia ainda como plus aí, para ajudar bastante na vida, né, de todos. E dos idosos, melhor ainda, estão sempre passeando pela praia. Mas as despesas públicas aumentam em decorrência disso também, né? Então, a prefeitura deve ter um esforço muito grande aí para administrar essa massa toda e garantir uma saúde igualitária para todos, né? Ô, Denis, em cima disso, a gente tem a questão da prevenção, que a gente tem que procurar manter a população no melhor quadro de saúde possível, mas a gente sabe que é uma cidade que também tem o seu público com envelhecimento já um pouco mais alto, você tem uma faixa de idosos maior, então você tem os dois lados, você tem o jovem, você tem aquela a faixa da população na idade média ali, né? Mas você tem o idoso. Então, você tem que ter esses três olhares, né? E a prefeitura, nos últimos anos, você citou o ex-prefeito Paulo Alexandre, desde o seu primeiro mandato até o momento, atualmente o prefeito Rogério Santos, muitos investimentos foram feitos na área da saúde e não pararam. Por exemplo, um ponto principal, deixa eu mandar um abraço para a dona Rita aqui, ela dizia, antes tarde do que nunca, mas vamos ter, né? E esse antes tarde do que nunca, nem sempre eu comungo muito essa ideia, porque a gente nunca pode parar. Eu entendo que você, na saúde, deve pensar assim. Então, por exemplo, tem polos de saúde, quando você fala em infraestrutura, quando você fala em abastecimento de água com qualidade, onde você fala de rede de esgoto, isso literalmente é saúde, né, Denis? Não, tudo entra em saúde, até mudança climática, que você comentou. Sim. No primeiro bloco, a gente vai avançar nessa questão, tudo entra em saúde. A gente aí, eu tive oportunidade, eu sou advogado também, tá? Então, eu me identifiquei um pouco aqui, sou advogado, gestor público, tive oportunidade aí de fazer gestão em saúde pela FGV e me especializei na saúde. E cheguei na saúde no primeiro mandato do Paulo Alexandre Barbosa, até mesmo para fazer a gestão da secretaria. Pois não. Juntamente, na época, era o secretário Marcos Calvo, que era um médico, sanitarista, tive até a oportunidade de estar com ele ontem, mas para colocar o Pró-Saúde, avançar com o Pró-Saúde, que era o programa de obras e reformas da Secretaria de Saúde. E a gente entregou lá, naquela época, nos 2 primeiros anos, aí o Rogério era secretário de governo, ele pilotou também essa questão de obras, 11 policlínicas na gestão do Paulo, novas policlínicas. Antigamente se alugava uma casa, se adaptava. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque foi um investimento já estrutural para a atenção primária, que é o principal método de controle para você prevenir a doença. Sim. Você tem que fazer a prevenção. Eu tive a oportunidade de estar num curso, até só era para médicos, eu estava lá um pouco como secretário de saúde, mas era só médico e os médicos antigos, né, os grandes empresários, tudo do HCOR lá em São Paulo. Foi patrocinado pelo Oswaldo Cruz, teve o CEO do Oswaldo Cruz estava lá no momento, estava as grandes redes lá de São Paulo, e foi um médico inglês falando muito de inteligência artificial, de telemedicina, mas é no mundo todo. A prevenção é onde você gasta menos e atende mais. Exato. Então, a prevenção é o melhor remédio para não contrair a doença. Sim.
vacinação, prevenção. Então, o acesso à atenção primária, que a pessoa, para entrar no SUS, ela tem que entrar pela atenção primária, pelas nossas policlínicas, que é essencial, por isso que a gente vai fazer um fortalecimento agora. A gente fez um fortalecimento estrutural e agora o de qualidade nas nossas policlínicas. Odênio, diz que tudo na vida a gente tem um teste de guerra, né? Cada um na sua profissão. Me parece que Santos, não aqui querendo fazer juízo de valor, estabelecer, até porque está no eleitoral, aí as pessoas começam depois de me mandar um monte de coisa. Pode xingar à vontade, não tem problema. A gente não quer estabelecer aqui eu sendo o dono da verdade, não. Mas quando a gestão, o grupo de vocês assumiu, existia um sucateamento dos equipamentos. Vamos dar um exemplo aqui que eu sempre falo, muita gente me encontra e fala, Eduardo, parabéns por você lembrar. O Ambesp era uma vergonha para a cidade, você deve lembrar na Conselheiro Neves. Então, foi feita uma parceria com o saudoso já, senhor Nelson Teixeira, que encarou aquele desafio junto com, então, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Vamos fazer, não é, Denis? Porque é uma referência hoje, mas não só isso. Como você muito bem lembrou, o imóvel antigo, o imóvel não tão adequado, e muitas vezes as obras não são possíveis para adequar aquilo. Então, partiu-se para um outro modelo, que era a edificação. Então, hoje, Santos, se eu não estiver equivocado, são mais de 30 policlínicas, 33 policlínicas. E, né, a gente tem um processo interessante para atender a população, né, deles? Não, é verdade. Isso daí a gente começou realmente a fazer as construções novas, tanto é que a gente entregou, e foi uma sequência, uma sequência do governo. Então, o Rogério Santos, aí, como prefeito, ele foi prefeito há 2 anos e meio, porque o primeiro ano ainda ele pegou a segunda onda da pandemia. É isso. Mas a gente fez a entrega da Policlínica do Estuário, numa parceria público-privada, ou seja, uma empresa do Porto foi lá, comprou o terreno, construiu no nosso terreno, equipou e entregou para a população a Policlínica do bairro, que era uma demanda antiga. Vamos entregar agora também numa parceria público-privada na Policlínica da Vila Gilda, Vila que é a Gilda. primeira policlínica na Vila Gilda, ou seja, onde pessoas realmente precisam. Eu fiquei impressionado, se você me permite, desculpa, o número, né? Diretamente algo em torno de 6 mil, e indiretamente mais 16 mil pessoas que podem usufruir desse equipamento. Exatamente, lá a gente vai atender para até 16 mil pessoas. Olha aí. Tá? São 4 equipes da saúde da família, que ali realmente é uma dependência SUS de 100%. Exato. E também vamos entregar agora, neste mês, ainda a Policlínica São Jorge, é um complexo da atenção primária, complexo São Jorge, Caneleira e Vila Maria, Santa Maria, desculpa, também no bairro da Santa Maria. Então, ou seja, é uma sequência Sim. dessa parceria público-privada que veio lá de 2013, como o Ambesp que você citou. Sim. A Lusíadas precisava investir um dinheiro. Na época, o prefeito Paulo Alexandre chamou o Lusíadas e falou, você constrói, a gente equipa e a gente, em troca, campo de estágio. Ou seja, exato. Excelente. A universidade tem necessidade de fazer a residência, precisa do espaço. Exatamente. E essa parceria, junto com o Lusíadas, não ficou só no Ambesp. Sim. Foi no Ambesp, na Policlínica do Jabaquara e também na UPA Central, que foi a primeira UPA de Santos. Ou seja, foi um investimento aí de mais de 60 milhões nessas 3 unidades, do privado, e a gente ganhou esse legado. Emílio, isso que o Denis está colocando é importante, que quando a gente fala, e nós estamos no ano de eleição, quando você vê um gestor, aquele que menciona e tenciona ser um gestor, existem modelos que você pode escolher para fazer a saúde do seu município, para você fazer a gestão. Santos optou por um modelo de parceria, você tem o Oswaldo Cruz fazendo. Quando também eu perguntava na época para o secretário de Finanças, Leocádio, secretário, não seria possível a aquisição do Hospital dos Estivadores? Ele falou, a conta está sendo feita, e quando essa conta bater, a gente vai adquirir. E foi o que aconteceu. E ele falou assim, se não dá para comprar à vista, a gente faz com Casas Bahia, a gente separa e vai pagando, e vai chegar, e foi o que foi feito. Os contratos, hoje você tem jurídicos muito bem elaborados, você tem essas parcerias. Isso se mostrou o seguinte, não dá mais para o poder público, seja governo federal, estadual, muito menos municipal, fazer gestão sozinho. Então, as parcerias são necessárias, as PPPs, quando você tem trinques e por aí vai. Importantíssimo. Santos é um exemplo, né, para o Brasil, inclusive, né, nas PPPs, né, as parcerias público-privadas. É importante entender isso, que o Estado brasileiro, como um todo, né, ainda existem algumas, a gente vê o governo federal insistindo em algumas coisas, né, que o público deve, o Estado, a União deve investir maciçamente, né? É importante seguir o exemplo da cidade de Santos, né? Fazer essas parcerias para que a população possa ser atendida, para que não haja muitas amarras, não fique apenas nas promessas, aquelas coisas que jamais se concretizam. Santos é um exemplo de que é possível evoluir, continuar crescendo
e atendendo a população com qualidade. Isso é o que a gente percebe. A cidade é uma cidade ultramoderna, ela não é só moderna, né? É impressionante, a gente percebe no Brasil inteiro. Você esteve recentemente, por um período sabático, residindo no interior. No interior, a gente tem essa visão de saúde como a gente tem aqui, ou é diferente? Não, a cidade em que eu fiquei, ela tinha bastante uma estrutura de UPAs, né? Bastante importante, né? A Adamantina, mas as outras cidades no entorno, menores, elas vivem como Santos aqui, né? Que é a cidade polo, e as pessoas se dirigem para lá, porque lá tem uma estrutura melhor, né? E diversificada. Você me deu um gancho de pergunta aqui para o Denis vai lembrar bem. Foi um período difícil, mas quando nós tivemos a pandemia, Santos foi meio que uma cidade satélite. É a cidade que, na verdade, recebeu pessoas, não se podia negar nenhum paciente, isso é óbvio, mas não somente da região, mas a gente tem registro de pessoas que vieram de Santo André, por exemplo. Isso foi um teste, Denis, para a rede, para o funcionamento. Aqui eu preciso investir um pouco mais, aqui funcionou melhor. Isso serviu como um termômetro para vocês? Santos foi uma das únicas cidades no mundo que ninguém ficou sem retaguarda hospitalar por Covid na época da pandemia. No mundo. E não tinha manual para isso? Não tinha manual para isso. Ninguém sabia o que estava fazendo. Eu lembro, a gente chegou a uma taxa de ocupação de 97%. Na época, já foi na segunda onda, o prefeito Rogério Santos me ligou e falou: Denis, aonde é que você vai abrir mais leitos? E custa. É um custo, né? O problema é construir. Lembrando que Santos não aderiu àquela história dos hospitais de campanha, pensou de uma outra forma. Pensou de uma outra forma, ele construiu leitos nas suas unidades hospitalares, para ficar esse legado. Exato. Né? Então, a gente adquiriu essa metodologia. E a gente chegou a 97% de ocupação. Eu falei: prefeito, espera um pouquinho, porque eu estou vendo uma curva baixando aqui, mas eu já estou com um plano B para a gente abrir mais leitos. Não vai ficar sem leitos. Ele falou: não quero Santos sem leitos. Então, quem esteve em Santos, Mel Santista, sim, quem estava em Santos não ficou sem atendimento médico de retaguarda hospitalar. Houveram muitas mortes? Sim, mas teve a dignidade de ser atendido com respirador, com leito hospitalar. A gente lembra que a cidade de São Paulo estava 100% com os seus leitos lotados, e o prefeito, na época, resolveu dar um feriado de 10 dias, né, para acabar a circulação de São Paulo. Só que o que os paulistas iam fazer? Os paulistanos iam fazer? Iam viajar. Exato. Ninguém ia ficar circulando em casa. Né? Então, aí o prefeito até teve que fazer aquela medida do lockdown, que foi uma medida que foi bem polêmica, os comerciantes desesperados, sabe? Ele falou: eu vou ter que ver a vida, porque se não fizer um lockdown, vai ter milhões de pessoas aqui em Santos e aí vai acabar com a saúde do município. Então, teve que utilizar esse estudo técnico da saúde para poder fazer o lockdown. Né? Mas a gente teve. E o nosso potencial de vacinação de Santos realmente foi um aprendizado assim, imenso. A gente chegou a vacinar 13 mil pessoas num dia, aqueles drive-thru que nós chamamos de vacinação. Sim. Ou seja, sempre saiu na frente para realmente a gente poder dar uma saúde de qualidade para quem estava em Santos. Mas, se me permite, vale aqui um puxão de orelhas para todo mundo. Todo mundo. O Denis Valejo e o Emílio colocou bem em relação a isso, na época da pandemia, mesmo quando a gente fala em campanha de vacinação contra a gripe. Recentemente, alguns meses até a gente foi, né, Virgínia? A gente foi se vacinar. E aí as atendentes sempre muito simpáticas, até olharam assim, porque não tinha ninguém. Então, o que está acontecendo também, né? A gente hoje tem uma visita ilustre aqui, né, no estúdio, né? É o futuro do Brasil, eu vejo ali, com grande responsabilidade, né? Mas muitos pais estão deixando de vacinar os seus filhos. É uma grande responsabilidade. Ah, não tenho tempo, eu trabalho a semana inteira. Não dá para pensar assim, porque tem as campanhas que acontecem no sábado. Então, para vacinar. Ô, Denis, vacina a gente tem, e em várias proporções. Depois tem até gente já perguntando aqui, como o Guilherme, sobre a Mpox, né? Se existe um risco aqui para a região. O Denis pode falar, fica à vontade. Mas em relação às campanhas de vacinação que a cidade promove, né? Para todo mundo, né? Seja o mais novo, a mamãe e o papai, para os mais idosos. As vacinas, quando são disponibilizadas, estão nos postos, tem até um período de validade. Não vamos deixar essas vacinas se perderem. Infelizmente, a política entrou na saúde e polarizou aí a vacinação. Né? Teve um pleito eleitoral presidencial que estava se discutindo
Quem vacinava, uma corrente tinha falado que tinha que vacinar, outra corrente falava que a vacina não prestava. Virava jacaré. Que virava jacaré. Infelizmente, essas pessoas levaram um embate político para isso. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Né? E a gente tem a maior rede de saúde do mundo, o SUS do Brasil. Nós temos aqui 33 policlínicas, nós temos vacina e a gente não tem a população que vai nas policlínicas para vacinar. Ou seja, é um absurdo. Hoje, eu acabei de sair, até cheguei um pouquinho aqui atrasado, acabei de sair de uma entrevista ao vivo do maior veículo de comunicação aqui de Santos, para poder chamar as pessoas para vacinar com Covid. Olha aí. Que as pessoas não estão vacinando. Pode falar. E a gente teve 7 óbitos já neste ano, Olha 39 internações, ou seja, além da pessoa estar internada, sofrendo com isso, ainda sobrecarrega o nosso serviço público de saúde, sem dúvida. E 1.105 casos confirmados. Né? Ou seja, a Covid está aí. Exato. Tá? A influenza, a gripe, ela está aí. A vacinação é de graça. Né? A dengue, a gente fala de dengue há anos, há décadas. Exato. Há décadas. Saiu agora a vacinação para dengue. Para crianças ainda em pouca escala, que o Ministério da Saúde nos dá de 10 a 14 anos. O público, somente 22% dessas pessoas elegíveis para vacinar que vieram nas nossas policlínicas. Olha só. Ou seja... É preocupante isso. É absurdo. Né? E a gente tem que buscar a comunicação para poder chamar realmente a população para fazer vacinação. A gente tem capacidade de vacinar, a gente tem os insumos, a gente tem a mão de obra e a gente tem a população. A gente precisa que a população vá em busca da vacina. Então, Denis, eu te pedir a gentileza, então, reiterar, já que você esteve agora pela manhã noticiando isso, né, que as pessoas procurem, né, os postos de vacinação onde tem, sempre tem algum perto, né, que é aquilo. Eu tenho amigos que moram em alguns países, primeiro, as vacinas não são gratuitas. Você não acha em todo lugar. Experimente, viu, Emílio? Por exemplo, ir para os Estados Unidos e passar mal. Você vai passar mal mesmo. Você, exceção a estar morrendo em algum município que tem uma atenção diferenciada, você vai ter que arcar com o custo daquele atendimento. Então, quando a gente tem isso, a gente também não pode deixar de aproveitar no bom sentido. E aí é lamentável saber, né, Emílio, que o nosso secretário de Saúde está fazendo o papel dele, está certíssimo. Está indo nas emissoras dizendo o seguinte, tem vacinação gratuita em tal lugar, em tal período. E muitas vezes, né, Denis, esses períodos vocês extrapolam, vocês esticam isso. Olha, a vacinação iria até o dia 30. Chega lá dia 30, não, vamos deixar mais 20 dias. Repita, então, por gentileza, para que as pessoas tenham essa noção das vacinas que estão à disposição. Exatamente isso. A gente até estica, a gente até está abrindo postas, policlínicas aos sábados para as pessoas realmente que estão em trabalho, tá? Para não ter a desculpa, o motivo de não ir vacinar. Então, nós precisamos da população vacinando. A vacina é a melhor prevenção para a doença. Então, nós temos vacina da influenza, nós temos a vacina da dengue, a gente tem a vacina do Covid, para os públicos eletivos, elegíveis. Então, está tudo no nosso site. Então, levam suas crianças, seus pais, você mesmo. Está com a carteirinha desatualizada, vai na policlínica, que nossos técnicos vão dar olhada e ver para a gente poder atualizar essa carteirinha. É bem importante isso, que as pessoas tenham essa maturidade. Eu vou um rápido intervalo, mas, Emílio, quando a gente fala que os governos têm que realmente... isso, que tem uma cobrança dos municípios, do Estado com a União, né, com o governo federal, para o envio das vacinas. Né? E muitas vezes as vacinas vêm numa proporção não suficiente, aí o município vai atrás de repor essas vacinas, mas as pessoas não vão aos postos de saúde. Né? E isso é preocupante, porque... isso vai acabar acarretando no quê? Num leito de hospital, em uma internação, em um custo maior para que seja tratado isso, esse paciente que fica sem a vacinação correta. Isso o Denis falou, é uma situação que entristece, né, a campanha política, perdão, que foi feita aí para descredibilizar as vacinas. Né? Hoje a gente tem uma profunda ignorância que existe por aí, né, de negar a saúde, negar a ciência, negar as vacinas. Puxa vida, isso era tão importante antes dessa campanha toda, as pessoas iam lá, levavam seus filhos, as pessoas se vacinavam, não é? E nós que somos mais jovens há mais tempo, né? Eu tive catapora, tive cachumba, não é? Sarampo, e essas coisas estão aí hoje, teve né? Cachumba dos dois lados? Não, só de um lado. Opa. E foi fraquinha, mas a catapora e o sarampo foram bem graves. Né? E
Hoje nós temos à disposição aí o nosso sistema de saúde da cidade, né? E as pessoas aí não vão vacinar. É importante que as pessoas se conscientizem da prevenção, como o Denis falou, de se levar seus filhos, ir as pessoas adultas vacinar contra a Covid. Você falou da Covid, eu acabei de receber aqui do meu irmão. Vocês sabem, minha mãe está internada, né? E ele acabou de comunicar que a minha cunhada está com Covid, ou seja, ele também não vai poder visitar. Olha lá. Né? A cuidadora da minha mãe também ficou 15 dias afastada lá do hospital porque ela pegou Covid. Então, a gente está vendo alguns casos já acontecendo. As pessoas precisam se vacinar. É como o Denis disse, criou-se uma imagem tão errada daquilo, né? E a pandemia passou, mas a doença está aí. Então, a gente tem que, né, Denis, a gente tem que ter a noção, o conceito de ir se cuidando, para que nós não tenhamos problemas futuros. Então, se existe um método que é através da vacina, vamos atrás da vacina. E isso está sendo ofertado. Quanto que custa a vacina para o município, para o estado? Então, porque tem gente que acha, não, o município, claro que gasta. Tudo tem um investimento. O governo federal manda, mas o governo municipal, como o Henrique está perguntando aqui no Marapé, o governo federal trata muito a questão do SAMU. Para você ter ideia, o SAMU, na verdade, quem tem que fazer a atribuição é o município, né? Se você fala, o SAMU tem um trabalho maravilhoso. O SAMU, o governo federal, se eu estiver errado nisso, pode me corrigir, só dá ambulância. O resto, vocês vão atrás, né? Na verdade, da ambulância, o Ministério da Saúde ele preconiza que, para o SAMU, a cada 100 mil habitantes precisa de uma ambulância. Ou seja, Santos, 438, vai uma ambulância. Uma ambulância para cada 100 mil, 5 ambulâncias. Nós estamos 12, uma frota de 12. Ou seja, o Ministério da Saúde dá 5 ambulâncias, mas a gente loca mais 7 e ainda tem todo o custo da operação, né? Vamos dizer assim, que o carro é o menor custo. Né? Exato. Você tem uma operação com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutor, 24 horas, operador atendendo, regulação, ou seja, a gente pensa que é só uma ambulância, mas é manutenção desses veículos, né? A manutenção, ou seja, tem toda uma retaguarda por trás para dar o atendimento necessário, porque realmente o SAMU é importantíssimo. Já que a gente vai para o intervalo, você citou isso, aquela base do SAMU que teve lá um infortúnio na praia, tem uma previsão de ser refeita ali, ou se pensa num outro projeto? O projeto ele já está pronto e já iniciou as obras da base. Pois não. Tá? Então, nós já iniciamos. Se a gente passar lá agora, já vai ver que a obra já está sendo encaminhada. Está sendo encaminhada e até o final do ano ela está pronta, totalmente com uma configuração atualizada. Diferente. Importante, ela é uma referência. Ela está num ponto que atende ali uma região muito grande da cidade. E a gente sente falta mesmo, né? Então, essa utilização é bastante importante. Deixa eu mandar um abraço especial daqui de Santos, né, para Paris, nossa querida Betinha, né, Beth Gomes, de Santos, bicampeã paralímpica. Ontem, no lançamento do disco, ela levou ouro em Paris. Ela que falou, não vou prometer a medalha, mas ela, quando fala, vem coisa boa. E fez ontem isso, conseguiu no disco no F53 com 17,37 metros, bateu o seu recorde mesmo, recorde era paralímpico, e conquistou a medalha de ouro. E também, para não perder a viagem, já que eu estou aqui mesmo, conseguiu a prata, né, no arremesso do peso da categoria F54. Beth, um beijo no seu coração. Você não deve nada para ninguém. Quando você ficou triste falando que as pessoas estão te cobrando, ninguém tem que cobrar nada. Você já fez a sua parte lá. Você está dando um plus, né? E convenhamos, hein? Os atletas todos brasileiros dão um show os Paralímpicos, né? Então tem muita gente que fica no mimimi, viu? Denis, Emílio, né? As pessoas, vamos abrir aspas, tidas perfeitas. Ah, eu tive esse probleminha. Veja se eles têm algum problema, né? O Gabrielzinho na natação, que é um míssel dentro d'água, tinha uma simpatia. E ontem, eu confesso que eu fiquei com os olhos marejados, não sei se todos aqui vocês tiveram a oportunidade de ver, na hora do hino nacional brasileiro, que ele conquistou a medalha de ouro, ele encantou tanto o público dos turistas, os franceses que lá estavam, não sei se vocês viram a imagem, durante a execução do Nacional Brasileiro, todos bateram palma, porque as pessoas não sabem cantar o hino brasileiro, mas acharam meio de interagir com ele, batendo palma. Aquilo foi de arrepiar. Eu vi ex-atletas dizendo, eu nunca tinha visto isso, então parabéns ao Gabrielzinho e a todos os nossos atletas paralímpicos que estão dando show. Agora de manhã teve mais um ouro, viu? Então a gente está colecionando ouro aí, né, para dar e para vender. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto já. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alcides Catarino, bom dia a todos. Parabéns pelos convidados. E Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. É isso aí, a gente volta já. A Dininha que está em São Bernardo. Deixa eu mandar um abraço um pouco mais longe também ao nosso querido seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, nosso ouvinte e espectador de todos os dias. E também o seu Bedim, que está lá também em Balneário Camboriú, um abraço. E o nosso querido Lúcio Zé Bento, ele que está em Florianópolis.
ele faz parte da Secretaria de Educação de Santa Catarina, mandando um abraço para todos nós aqui. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane, 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h28, né? Alguns destaques também do programa de hoje aqui no nosso Ponto a Ponto. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém decisão de derrubar aí a Rede X, né?
O Elon Musk não está muito preocupado. Alguns especialistas nos Estados Unidos dizem que o Brasil, com essa postura, vai afastar investimentos. Só precisa avisar também essas pessoas que a gente tem leis, a gente tem aqui um conceito todo para ser lembrado. Doutor Emílio, só como advogado atuante, toda empresa que se instala num país tem que ter o seu representante legal, tem que ser o seu escritório legal. É muito fácil, simplesmente, o seu Elon Musk falar, a partir de agora não tem mais ninguém, ninguém responde por ninguém, né? Inês é mor. Não é assim. Claro que a gente sabe da figura do Alexandre de Moraes, que é bastante pitoresca, tudo, mas ele conseguiu ali os seus pares, né, junto ao STF, para manter a sua posição. Existem alguns entendimentos, né, que não são tão assim ortodoxos com relação à metodologia dele, mas ficou claro que essa é uma determinação, essa posição do Alexandre tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, é uma ordem judicial. Né? E o Elon Musk ele está, por algum motivo aí ainda não muito bem explicado, afrontando realmente não só o judiciário brasileiro, mas o país inteiro, né? Ele acha que, por ele ser bilionário, trilionário, ele pode afrontar, e a gente está vendo aí no mundo inteiro já, né, principalmente nos Estados democráticos, enfrentando finalmente essa coisa das big techs, né, que se acham poderosas, que não precisam respeitar as leis de nenhum país. Agora, na questão do Elon Musk, né, ele de acordo com a situação, de acordo com o país, ele age de uma forma. A gente já percebeu aí que na Índia, Turquia, na China, lá ele se submeteu à soberania do Estado e adaptou a sua rede social à situação. Aqui no Brasil, por isso que eu falei que não se sabe muito bem qual é a intenção dele aí, ele resolveu peitar, né, dobrar a aposta. Agora anunciou que a Starlink não vai excluir o X da plataforma, né, manteve a situação. A gente não sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas, apesar de você falou, né, essa linha do Alexandre de Moraes, com seus inquéritos do fim do mundo, né, a despeito disso, o Elon Musk está desrespeitando uma ordem judicial. A gente sabe, a ordem judicial se cumpre, se não concordar, entra com recurso. Como ele tirou os seus representantes daqui, não se sabe exatamente qual é o objetivo dele. Né? Ditadura, o Brasil não é muito distante disso. Esses 3 países que eu citei, eles estão bem próximos de ditaduras, né? A Turquia, especialmente, e a China. Aqui, a gente está longe disso. É uma postura bem clara. Antes de voltar com o secretário Denis Valer, secretário de Saúde do município de Santos, outra questão, Emílio, que me chamou a atenção no dia de ontem, é que o STJ vai convocar juízes de primeira instância para ajudar os ministros a desafogar uma montanha de processos. Você acha que isso vai ajudar bastante? E ontem, por exemplo, saiu uma matéria do Jornal da Tribuna que dizia que o Fórum de Santos, por exemplo, tem praticamente um processo por habitante da cidade. Se a gente imaginar que a cidade tem 430 mil habitantes, você imagina que é algo que não consegue ser liberado com facilidade, né, Emílio? Isso é uma demonstração que o cidadão brasileiro hoje não consegue resolver os seus problemas extrajudicialmente. Sim, né? sim. Então, a gente vê conflitos aí entre empresas, principalmente. Mas também é preciso ressaltar que aí, a reportagem eu li também, que o maior cliente do Poder Judiciário é o Estado brasileiro, não é? Sim, Estado, a União, os estados, principalmente e municípios na área da execução fiscal. Né? A Previdência também, a área que eu atuo, também é uma área que demanda, o cidadão é obrigado a demandar, porque o INSS ele insiste em desrespeitar a legislação. Então, no caso de execuções fiscais, é que as pessoas, por algum motivo, né, vários, elas não conseguem honrar os seus pagamentos, ou, às vezes, o entendimento das próprias receitas de arrecadação, elas têm entendimentos diversos também e acabam por demandar o cidadão. Mas o Poder Judiciário vem sofrendo aí desde algum tempo, com o processo eletrônico, a Justiça Estadual, por exemplo, né, do Estado de São Paulo, desde 2013, implantou o processo eletrônico. Então, o papel foi desaparecendo. Né? Acontece que continua aumentando o número de processos. E a reportagem traz isso, né,
a juíza presidente aí do tribunal, a diretora do Fórum de Santos, ela diz bem, estão faltando servidores. Sim. Já há algum tempo, o Judiciário Estadual tem juntado, nós temos 12 varas cíveis, por exemplo, em Santos, não é? E os cartórios, pela falta de servidores também, resolveram juntar de 4 em 4 varas, se tornaram UPJs. Tá? A União unir 4 varas, por exemplo, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, para tentar fazer frente, né? Pela falta de servidores, apesar do processo eletrônico que tinha assim, que agiliza menos, porque não temos papéis mais circulando, mas existem falta de servidores também. Não é só culpar o cidadão pelo ajuizamento e distribuição de ações, mas existem falta de... A reportagem traz isso, existe falta de servidores, então o tribunal resolveu juntar de 4 em 4 varas as secretarias, os cartórios, para tentar fazer frente e essa união para resolver a situação. Você cita também o STJ aí, que vai convocar o juiz. Será que isso vai resolver? Será que não a situação é outra? Porque não é falta... os juízes não fazem mágica. Sim. A gente tem notícia aí que os juízes têm 1.000 processos lá, sentenciam 100 processos por dia. Isso é uma fábrica, são 24 horas. Exato. Tem alguma coisa que precisa ser revista nesse processo todo. Uma delas é tentar a resolução de conflitos extrajudicialmente. Nós temos mediação, conciliação, então é preciso estimular mais ainda do que se vem sendo feito. A advocacia apoia totalmente esse sistema, né, de resolução de conflitos de forma extrajudicial para tentar minimizar essa enormidade de processos que estão entrando na justiça brasileira. Deixa eu aproveitar aqui, né, Virgínia? Vários ouvintes aqui vêm numa sequência há alguns meses. A gente não teve oportunidade para a gente trazer o secretário Denis Valejo. Depois tem uma outra questão para o Emílio, mas eu vou lembrar aqui da dona Tereza, a dona Matilde, a Cristina. A gente foi até lá, conheceu elas ali na Silva Jardim. Denis, a gente tem uma policlínica, que é Luiza Macuco, com o Silva Jardim ali na esquina. Se eu não me engano, aquele prédio ali era um prédio utilizado antigamente pelo governo federal. Ali nós tínhamos laboratório, alguma coisa assim, há muitos anos atrás, né? Não é da minha época, da época do doutor Emílio. É verdade. Pô, essa, né? Joga para os outros, é fácil. Assim. Mas ali é uma policlínica e tem uma atenção ali. Ali ainda é Vila Matias, né? Isso, ali se chama Policlínica da Vila Matias. Vila Matias, né? Isso. E as pessoas dizem, nossa, tem um elogio, Denis, para as pessoas. Diz que o pessoal que atende com a maior boa vontade, não falta essa boa vontade, mas o prédio está um prédio antigo. E eu passei aquele dia, a gente comentou, parou, olhou, desceu, falei aí assim... não é um prédio que... Esse prédio é da prefeitura, não, né? Esse prédio, na verdade, a gente tem um problema aqui nesse prédio, porque ele é tombado. Então, a gente tem redobrar atenção em todas as intervenções que a gente até faz nele. Você pode mexer no telhado, se eu não me engano, janela. Ela não tem aquele nível de proteção máxima. Sim. A gente pode fazer adaptações internas, mas as externas não pode. Então, dificulta mais pela manutenção, mas... Não quer dizer que a gente não tem, a gente sempre age. Então está no radar de vocês, dentro do possível, sempre uma melhoria, até aproveitando, né, esse momento que a cidade vem qualificando os seus equipamentos de saúde. Sem dúvida nenhuma, só que não é um caso de fazer uma reforma completamente ampla por causa do tombamento do imóvel, né? É um imóvel interessante, tem um espaço interessante, está no nosso radar, a nossa equipe de zeladoria sempre está frequente lá. Inclusive, a zeladoria ela ficava até uns 2 anos atrás daquele prédio. Né? Agora ela foi direcionada lá para... Desculpa, há 2 anos atrás ela foi para aquele prédio, então ela fica lá atrás daquele prédio, então você tem essa manutenção aí um pouco mais próxima. Mas realmente é um imóvel que a gente tem que requer um pouco de cuidado. Eu vi que até por questão que a dona Tereza falou, estava invadindo, comunicaram a vocês, a secretaria, aí foi providenciado um novo reforço ali de uma grade em cima, né, na verdade, aquela concertina, né, para evitar, porque infelizmente... Enquanto você precisa de equipamento, tem gente que precisa para atrapalhar a vida dos outros, né? Que é depredar, que é roubar, infelizmente. Então, dona Tereza, esse pessoal aí que a gente tem um respeito muito grande, mandando para a gente sempre essas informações, vamos saber. Uma outra questão, claro que não é da prefeitura, mas eu marquei que foi o Matheus Siqueira, do Embaré,
Ele até lembrou bem, viu, Matheus? Ele citou que aquele hospital Vitória foi utilizado pela prefeitura na pandemia, mas é lamentável, né? Ele disse que o pai dele se internou lá, fez uma cirurgia, era um belíssimo hospital. Ele lembra que na Covid ele foi lá até, inclusive, e hoje está completamente fechado, sucateado. Você tem alguma informação, Odelis, o que aconteceu? Porque a própria prefeitura, ela tensionou uma época, você deve lembrar, até de repente ficar com aquele prédio. O que aconteceu? Na verdade, aquele prédio ali foi mais uma parceria público-privada, mais uma PPP que nós fizemos na época da pandemia. Ali era gerenciamento da MIL, da United Health. Exato. E a gente fez um comodato na época da pandemia para a gente poder utilizar para abertura de leitos. Então, um dos motivos que eu falei que a gente chegou com a taxa de ocupação de até 97% e não extrapolou foi aquele prédio. Exato. Nós fizemos um aditamento do contrato com o Oswaldo Cruz, então o Oswaldo Cruz operacionalizou os atendimentos daquele hospital, nós chegamos a ter 130 leitos no prédio. Porém, acabou a pandemia, a MIL ela pediu de volta o prédio é dela, um prédio particular. Sim. Né? Então, nós tivemos que devolver. Agora, o grande problema não é pegar o prédio e reformar o prédio para fazer um hospital. O grande problema é o custeio do hospital. Sim. Vou te trazer uma informação aqui. O Hospital dos Estivadores, com a compra, reforma completa, porque aquele prédio era completamente antigo. Exato. O primeiro bloco estava caindo. Teve que fazer novos pilares de sustentação de aço. Eu recordo disso. Se gastou para equipar tudo R$80 milhões. Dinheiro, né? Sim. Nós gastamos por mês, para ter 151 leitos, R$11 milhões. Mensal. Em 7 meses, a gente paga o quanto a gente construiu aquele hospital. Nossa. Então, o custeio da área da saúde que tem que ser pensado. Sim. O problema não é você adquirir um hospital. Exato. O problema é você custear esse hospital. E aí a gente volta naquela primeira conversa. Enquanto a gente não tiver um remanejamento dos impostos para a saúde do município, com a tabela sustefasada, com toda essa inflação médica, a atualização da medicina que é muito maior que qualquer IGPM. Exato. A gente não consegue pagar o custo. Preocupa vocês, você deve participar com certeza, né, Emílio, de encontros de secretários municipais de saúde. Quando a gente fala em reforma tributária, há um medo, né, há uma preocupação, apesar de vários desmentidos de especialistas, mas áreas sensíveis, como saúde, como educação, segurança, que inclusive já cresceu com uma atribuição de municípios, seria uma atribuição do Estado, mas os municípios vêm se equipando. Santos, por exemplo, é um exemplo disso. Mas tem essa preocupação, Denis, que é aquela história do eu estou na cama e o cobertor é curto. Eu vou puxando, eu cubro a cabeça, mas meus pés estão ficando de fora. E para engrossar isso, Santos, tradicionalmente, se não for a cidade brasileira com um percentual de idosos maior, né, na sociedade, me parece que Pelotas, também no Rio Grande do Sul, tem uma grande quantidade de idosos, mas esse estudo que saiu aqui me deixou muito preocupado. E Santos é uma cidade que também tem bastantes adolescentes, né? 80% dos adolescentes brasileiros têm fatores de risco para doenças crônicas, diz estudo. Pesquisadores observam aumento de problemas com obesidade, hipertensão, colesterol alto em jovens. Sedentarismo e má alimentação são as principais causas. A maioria dos adolescentes brasileiros, 81,3%, tem 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como problemas cardiovasculares e diabetes. Isso é o que revela o estudo recente feito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, publicado no periódico BMC Pediatrics, que avaliou o estilo de vida dos jovens, considerando hábitos alimentares, atividade física, tabagismo, entre outros. Os autores usaram dados do principal inquérito nacional da vigilância dos fatores de risco em escolares. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que contou com a participação de 121.580 adolescentes de idades entre 13 e 17 anos de escolas públicas e privadas em todo o país. Os jovens responderam aos questionários com perguntas sobre 7 variáveis, como consumo de frutas, vegetais, ingestão regular de refrigerantes, doces e álcool, prática de exercício, sedentarismo e tabagismo. O principal fator de risco detectado foi a falta de atividade física, já que 71,5% dos entrevistados não fazem nenhum tipo de exercício. Além disso, mais da metade, 58%, não ingere a quantidade adequada de frutas e verduras. E 1/3, 32,9%, consome doces como balas de chocolates em excesso todos os dias. A pesquisa também observou que 17,2% abusam de refrigerantes, 28,1% de álcool
e a minoria, 6,2%, é fumante. Não houve diferença entre alunos de escolas públicas e privadas. Olha como chama a atenção, hein? Os resultados foram um pouco melhores nas zonas rurais. Já a região sudeste é onde os jovens mais apresentaram o quê? 2 ou mais fatores de risco. Denis, aqui em Santos, sua preocupação, claro, com o todo. Mas você tem uma população de idosos que sempre chama atenção, porque o sujeito aposenta em qualquer lugar do mundo, ele vira para a mulher e fala assim, vou morar em Santos. Lá a qualidade de vida é boa, tem praia boa, jardim de praia, vou para lá, né? Vai trazer, de certo modo, até pela condição financeira, mas muitas vezes, atendimento médico aqui é bom, vou me atender lá. Agora você tem esse número amplo de jovens. É uma grande preocupação e, obviamente, como fiz parte do estudo, mas a gente vê que a questão do celular, né, as redes sociais, as mídias sociais. Hoje a criança não está na rua brincando, hoje ela não está jogando bola na rua. Não. Eu tenho 46 anos, mas eu jogava bola jogou bola na rua, né? Eu joguei bola na praia. Eu morava no Canal 5, não dava para jogar bola. Meus pais, com certeza, ali eles jogavam bola. Meu pai jogava bola ali no Canal 5. Só que eu jogava bola na Buxaruja. Arrancava o tampão do dedo no asfalto, na calçada. E ia para a praia jogar bola. Isso aí. Hoje em dia é celular. Andava de bicicleta. Eu vivia em cima da bicicleta. Então, com tudo isso aí, com o perfil também, com o trânsito, com a criminalidade, tudo na rua, as crianças agora estão dentro de casa e no celular e ficam sendo sedentárias e o resultado está aí. E eu vou acrescentar um pouco mais. O problema da doença mental que está tendo na questão da pós-pandemia é gigantesca. Então tem que ter uma atenção especial na doença mental. Tá? Você tem a tecnologia também envolvida, mas você tem as causas da doença, mas está ascendente a questão da saúde mental. Eu ia chegar lá. A gente fez um programa recentemente aqui, né, Virgínia? Está mandando um abraço para a dona Henriqueta, né, que está mandando um abraço, bom dia, parabéns. Cada dia temas variados. Um abraço também especial ao seu Manuel Pérez, um abraço para ele, esposa também. Um abraço para a Lígia, a dona Rosângela, que ela é de São Vicente. Ela diz que quizá São Vicente tivesse um tratamento de saúde tão bom. Aqui falta tudo. Esperamos que o prefeito ou o atual prefeito ou o que virá possa resolver. São Vicente carece com uma saúde de qualidade. Mando um abraço também para o Sanches, né? O Sanches está dizendo o seguinte, Santos tem um bom atendimento, pena que as pessoas não entendem também que tem as suas obrigações. Com relação à saúde mental, a gente falou aqui, né, Virgínia, sobre os CAPs, né? Que a importância que eles têm, o crescimento. Mando um abraço, inclusive, para a Yara Dantas, né, que fazia parte como psicóloga, hoje está ali licenciada, mas ela dizia, é fundamental e vocês não sabem. E eu topei o desafio, né, Virgínia? Ela me convidou, eu participei de algumas reuniões do CAPS, encontros com aqueles que são pacientes. É impressionante o trabalho, e difícil o trabalho. Difícil, né? E como é que está essa questão toda desse atendimento que pega desde um mais jovem a uma pessoa mais velha, que tem vários problemas. Você colocou bem, viu, Denis? Os problemas emocionais, os problemas que estão se multiplicando, o estresse. Semana passada comentamos aqui um dado, como as bets também estão transportando problemas para a saúde dos brasileiros, e a nossa região tem muita gente assim. Na verdade, o investimento aqui, esse governo do Rogério Santos, a gente investiu tanto na atenção primária, a gente está investindo tanto na atenção primária e também na extensão especializada quando a gente fala na saúde mental. Sim. Houve uma criação de uma diretoria, o Rogério convidou o Dr. Ticanori, que é uma unidade aí da psiquiatria, exatamente para a gente ter uma atenção especial nesse ramo. O Paulo Alexandre, ele criou municipal, não tem no plano do Ministério da Saúde, o primeiro CREM, que a gente é visitado pelo país todo, que é a Clínica Escola do Autismo, que o autismo realmente, com os diagnósticos, tudo, você vê uma alta muito grande. Sim. E foi criada essa estrutura, nós já ampliamos essa estrutura e a gente vai estar já para abrir uma segunda e terceira unidade, porque a gente foi até no Ministério da Saúde apresentar o que nós criamos em Santos, porque tem que ser uma política federal. Porque a questão do autismo tá uma coisa, realmente, uma ascendência absurda. Então, o investimento agora está sendo na saúde mental. E isso a gente percebe, Denis, os números vão se somando. A cada ano você percebe, Santos tinha lá os seus problemas, como todo município, foi feito um trabalho, eu acompanhei de perto, fiz visita, participei de reuniões, me enriqueceu muito, né, Virgínia, ter convivido com pessoas. Para que você tenha uma ideia,
eu vou dar 2 casos aqui. Um caso de uma jovem, uma jovem mãe, inclusive, ela simplesmente surtou. Ela saiu aqui de Santos, foi para Mogi, de Mogi foi para o centro de São Paulo, e, por sorte, alguém da cidade conseguiu localizá-la. Isso tudo fez com que trouxessem ela para a cidade, para que a assistência do CAPS, para que a saúde de Santos pudesse atendê-la. Depois teve outro caso, se não me falha a memória, exatamente, a Alda Cleice esteve conosco aqui, né, Virgínia? E uma moça, uma jovem, ela se despia e corria pelas ruas ali próximo ao porto. O Denis deve ter tomado conhecimento desse caso. Pela Aldre. Isso. E foi feito um trabalho em conjunto, Guarda Municipal, a então secretária Aldre, pessoas ligadas, nós trouxemos aqui, né, o Paulo também, né, que fez parte desse processo, um trabalho interessante, né, e a prefeitura conseguiu fazer o tratamento inicial, conseguiu motivar com que essa moça pudesse fazer. E depois, qual foi a surpresa positiva? A família que tinha deixado ela de lado, vendo essa assistência que ela recebeu aqui, resolveu abraçá-la novamente. Mas tudo se deveu a esse tratamento que ela sofreu aqui, né, Denis? Não, exatamente. Isso daí a gente, infelizmente, não vê a todo momento, né? Esse acolhimento da família. Exato. Muitas vezes a pessoa ela quer. E a doença mental, ela realmente, a gente tem que separar o que é problema de segurança pública e problema de saúde pública, né? E os moradores em situação de rua é exatamente isso, né? Temos criminosos infiltrados nesses moradores de rua, até para fazer o tráfico, sim. Isso tem que ser combatido pela segurança pública, né? Tem que ser preso o traficante. Exato. Agora, quem é o dependente, a gente tem que fazer o acolhimento. E a gente tem uma rede montada muito grande aqui em Santos. Agora, a legislação, dentro das legislações, sim, né? Não existe a interação compulsória, você tem que ter adesão do paciente para isso. Então, a gente faz essas abordagens juntamente com assistência social e saúde para poder trazer ele, a pessoa que está nessa situação, trazer no acolhimento municipal para a gente poder aí depois entregar para a família. O doutor Roberto Monteiro, que é da Fundapré, um abraço, doutor Roberto, ex-desembargador, esse é um caso, ele está brincando aqui que eu pego ele como exemplo, aposentou e veio morar em Santos. Foi coincidência, doutor Roberto, não tive nenhum desejo de provocá-lo, mas ele disse que ele não se arrepende, mas ele cita aqui que, invariavelmente, moradores de rua, casos de drogadição e pessoas que são desocupadas viram um problema de saúde, e se não saúde como um todo, saúde mental por si só, né? E passa a ser uma preocupação das secretarias de saúde. Ele diz aqui, muito se judicializa o morador de rua, muito se coloca um problema policial, mas, na verdade, é um problema de saúde, né? Como o Santos tem reagido a isso e tem olhado, né? Até porque Estado e União se fazem muitas vezes de rogado, nada fazem. E, para piorar, ainda tem as excursões, que elas são gratuitas e só com passagem de ida, não tem a volta. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Muitos municípios, infelizmente, acabam mandando de outros estados, de outros lugares, moradores de rua em veículos para algum lugar. A assistência lá é melhor que na minha cidade, ou eu não quero esse problema. Ô, Denis, Santos tem esse problema que acaba batendo na tua secretaria, né? Porque quando a gente fala em morador de rua, esse ocupante de um espaço que é do transeunte, ele, invariavelmente, ele vai passar por uma questão de saúde, ele precisa ter uma atenção, né? Isso é um problema difícil de ser lidado, tem que ter um entendimento da sociedade como um todo, não? O ouvinte já falou exatamente. Doutor Roberto. O doutor Roberto, ele é conhecedor, sim, né, o desembargador, aposentado, conhecedor, e exatamente o que eu acabei de falar, né? Ele mandou mensagem antes de eu falar, e tem a questão da saúde pública e tem a questão da segurança pública, né? O traficante, quem está fazendo o crime, ele tem que ser combatido pela segurança. Agora, o acolhimento das pessoas que estão nessa fase, a gente tem que realmente dar a saúde. E realmente existe muito isso, sim. Eu não tenho os dados aqui, porque é da assistência social, sim, mas foram repatriados mais de 200, foram feitos mais de 200 intercâmbios só neste ano. Eu sei porque o Humberto, que é o secretário da assistência social, ele falou numa palestra que eu estive, ou seja, é um trabalho contínuo de acolhimento da saúde, um acolhimento aos desabrigados e também o intercâmbio, o oferecimento do intercâmbio para as cidades de origem dessas pessoas. E a família é de suma importância para esse acolhimento. Se a gente não tiver o apoio da família, se a família rejeitar o paciente, ela vai voltar para a rua e vai, infelizmente, voltar ao consumo de drogas. Eu tenho uma participação aqui, eu até estava procurando aqui que ela mandou, mas a participação é da Suzane Rocha, de Embaré. Ô, Suzane, ela colocou aqui uma questão que é do momento agora,
Em relação à política, ela diz o seguinte, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a A, B e C, mas concordo em linhas gerais com você. Ela cita Emílio, como o secretário responde depois, o fato de você ter um ano de eleição e você ter uma rede, você ter um trabalho montado, de repente isso pode ser desmontado dependendo de quem assuma. Saúde é muito sério. Ela cita que é filha de médico, né? O pai dela já é falecido, e ela citou. Mas a gente vê o debate e poucas ideias são discutidas. Mas é muito fácil você apontar uma série de falhas se você lá nunca esteve e se você nada fez ou pretende fazer apenas com exemplos. Emílio, é bem complicado, né? A gente está vivendo um momento de eleições no país que todo exemplo que é possível ser dado tem um risco, né? Quando você tem uma administração, quando você troca a administração, quando você tem eleição, faz parte do processo, mas a nossa ouvinte, a Suzane Rocha do Embaré, está dizendo, né? Muito cuidado nessa hora, porque assistência médica está muito cara, como ela citou aqui, é muito cara. Muita gente, não que não queira, abdica de ter um plano de saúde, como ela citou aqui, para poder pagar a sua conta de água, luz, condomínio, e sabe que a cidade presta um bom serviço. Isso mesmo, né? E na época de eleição, né, a gente sabe que, em vez de propostas, a gente tem assistido aí, em geral, ataques, tentando desmerecer o trabalho que é feito, mas, em contrapartida, como eu falei, não tem proposta, não tem ideias, não tem coisa nenhuma. E essas áreas, esse tripé, segurança, saúde e educação, eles não podem ser políticas de governo, têm que ser políticas de Estado, né? Então, é preciso manter e evoluir. Se a pessoa não tem nenhum tipo de proposta nessas áreas, é preciso atentar a esse fato, né? Porque ela precisa ter alguma coisa para melhorar. Se Santos tem uma excelente rede de saúde, a pessoa, candidato, seja lá quem for, precisa propor melhorias, evoluções, e não desmerecer o que a gente tem hoje, que é um atendimento de excelência, né? E depois você vai responder para um ouvinte nosso também, o seu Manuel, em relação à mudança do prazo de prorrogação do auxílio-doença, que saiu ontem. O seu Manuel mandou um abraço aqui, ele disse que é residente da Guedes Coelho. Ô, Denis, você, como faz parte desse processo, já está junto à Secretaria de Saúde há bastante tempo. Então, você vem lá de trás, a gente costuma dizer, do chão de fábrica para o posto mais alto, que é assumir a secretaria. A gente vive um momento de eleição e uma coisa é eu achar o que eu posso fazer, outra coisa é o que eu posso, literalmente, na realidade, fazer. A nossa ouvinte aqui é a Suzane Rocha. Obrigado pelos elogios, eu não passo os elogios feitos à minha pessoa, prefiro que você elogie o secretário e o doutor Emílio. Ela disse que o programa está com um alto nível e é um risco, né? Você teme em relação a todo esse processo de trabalho que a Secretaria de Saúde, Educação, a gente falou recentemente, tem o pessoal pedindo para trazer a Secretaria de Educação, novos empreendimentos estão sendo criados aí, mas da saúde, Denis, em relação a isso, por uma eleição, que a gente sabe que há todo um processo. Você já tem um planejamento, com certeza, não feito para até o final de semana. Você tem um planejamento feito até o final do ano e já pensando em 25, pensando justamente no orçamento. O orçamento foi votado, o secretário disse lá quanto é o que cabe, e você disse que a cada 15 dias está com o secretário Adriano Leocádio. Isso é sempre dar uma puxada para a tua brasa, né, secretário? Encareceu aquilo ali, encareceu ali. Dá para dar uma comprometida num recurso um pouco maior? Esse é o trabalho também do secretário, né? E uma eleição, muita gente tem medo. Não, na verdade, a gente tem uma parceria muito boa, até uma parceria de confiança com o Adriano Leocádio, uma pessoa que eu aprendi muito quando a gente fala de orçamento, tudo, e ele sabe que quando eu vou lá, porque a coisa apertou, mas de 15 dias eu Você tô nunca lá, usa chapéu, mas quando você vai lá, você põe um chapéu. Nem chapéu, eu vou com uma sacola bem grande, né? Quando a gente fala em verbas de saúde, bem grande. Na verdade, eu tive a oportunidade, como eu falei, há 12 anos tá na Secretaria de Saúde, vim sim, realmente, do show de fábrica aí, tive a oportunidade de passar por várias áreas e aprender com isso, né? Tanto aprender a gestão, como também a política pública do SUS. E a gente tem um caráter de continuidade, né? Obviamente, como o prefeito Rogério Santos ele sempre fala, não existe cidade pronta. E aí que entra. E não existe saúde. O desafio maior, Denis, na saúde para você, no teu entendimento, que você senta com o prefeito Rogério e fala para ele, prefeito, esse vai ser o nosso desafio. O nosso desafio é dar acesso para a população de uma forma contínua, igualitária, e estar fortalecendo agora a atenção primária na questão do acolhimento dessas pessoas, né? A gente tem que tirar as pessoas dos hospitais, a gente tem que tirar as pessoas nas nossas portas de urgência e emergência. É cultural do brasileiro
Tanto no privado também. Sim. Você vai no pronto-socorro hoje dos planos de saúde, estão lotados. Na verdade é aquilo, né, Denis? É humanizar quanto mais a saúde, né? Exatamente, para a gente atender o maior número de pessoas com o menor custo possível. Porque a saúde, ela tem o seu preço, ela tem o seu valor, né? Mas ela não tem o seu valor, mas ela tem o seu custo. Ou seja, a gente tem que achar essa equação. Essa parceria que vocês têm, como, por exemplo, você citou com o Oswaldo Cruz, teve gente aí, teve candidato que questionou. Ora, questionar alguma coisa que está funcionando é mostrar um lado da burrice ou um lado que você não se preparou. Eu não posso criticar o doutor Emílio se eu não tiver conhecimento de algo errado que ele esteja fazendo. Se ele não estiver fazendo nada errado, eu vou tentar achar alguma coisa que eu possa... Agora, criticar o que funciona é um erro estratégico muito grande, porque a saúde é necessária. Sem saúde, você não faz nada na vida. E isso é um princípio lógico que vocês têm ali, galgando que, como você disse, a atenção básica, esse primeiro contato, tudo isso é uma referência que a saúde tem que ter. Exatamente. Tudo é uma referência que tem que ter. É a atenção primária que tem que ter um acolhimento para a população. Então, todo esse investimento tem que ser agora nessa vertente. Para fechar aqui e encerrar o programa, agradecendo aqui vários comentários, mando um abraço também para o Renatão. Alô, Renatão, está aí em Cubatão, ele dando o seguinte, Edu, aqui em Cubatão também a gente sofre, apesar que a gente ter o antigo hospital modelo, mas o modelo não é o ideal, precisamos melhorar, precisamos entender. Eu tive participação aqui, acho que foi o Camilo que mandou também do Guarujá, dizendo que o Hospital Santo Amaro deveria ser uma referência e não é também. Saúde é complicado, o Denis vem falando bem aqui, não é à toa que ele se preparou, fez gestão para essa área de saúde e muita gente também entende, não precisa ser, eu sou desses aí que pensa assim, não precisa ser um médico para fazer gestão da saúde, precisa ter conhecimento e estudar isso, né, Emílio? Porque se a gente tem conhecimento, a gente vai aprimorando. Agora, o Emílio, prazo de prorrogação de auxílio-doença, a gente está falando de saúde, e olha que o governo definiu ontem, do INSS mudou ante a alta de gastos. O governo limita agora a quantidade de vezes que é possível prorrogar o benefício por incapacidade. Senão vira um negócio que não para nunca, né? O sujeito entra no auxílio-doença e não sai. Isso tem o quê? Como disse o Denis, custo. Sim, o auxílio-doença é uma preocupação grande aí, o Denis falou aí da saúde mental, principalmente, que aumentou bastante, né, nessa situação, mas o governo tenta fazer vários mecanismos. Na época da pandemia, por óbvio, ele criou um sistema de prorrogação automática. Depois disso, tivemos também uma fila gigantesca aí de milhões de pessoas, especialmente no auxílio-doença, aguardando a perícia, que é sabido que os médicos peritos o tempo todo estão aí deflagrando movimentos grevistas e tudo mais, né? E isso acaba, porque é obrigatório as pessoas, quando buscam o auxílio-doença, né, estarem doentes. Então, elas precisam comprovar essa situação, a condição, né, de saúde delas, que não é a ideal. Então, o INSS vinha aí numa política para reduzir filas, prorrogando automaticamente. As pessoas simplesmente ligavam para o 135 ou entravam no site do meu INSS, né, .gov.br, e pediam a prorrogação, enviavam os documentos pelo sistema, e a prorrogação, o INSS hoje, 40% dos benefícios são auxílio-doença especificamente, concedidos automaticamente. Eles têm um sistema de robôs que fazem análise da documentação e, se as condições permanecerem, eram prorrogadas. Agora, uma questão de custeio, questão de aumento aí nos gastos, novamente o INSS começa a modificar novamente, né? A perícia vai continuar acontecendo, eu não sei exatamente como isso vai ajudar aí, né? Porque se a pessoa busca o INSS, em geral, ela está doente. Sim. Né? Tem sido dificultado, sim, a partir de um certo momento aí, mas a gente vê aí essas modificações, o que vai acontecer, e criou-se até uma dificuldade agora de biometria, sim, né, que foi suspenso até ontem por esse sistema. Não sei o que o INSS, parece que ele tem uma certa dificuldade com relação a esse benefício, porque são várias mudanças que a gente está percebendo que não tem eficácia, não está gerando o objetivo final, que é reduzir a fila, sim, que é verificar a situação. O ideal é que as pessoas passassem pelas perícias
com médicos para verificar efetivamente se estão doentes ou não. Um ser humano. Como eu falei, o INSS utiliza 40% das perícias pelo sistema, são feitas por robôs. Não sei, vamos aguardar para ver se isso vai atingir o objetivo que o INSS preconiza. Vamos aguardar, né? Vamos ficar em cima. Tá? Eu vou pedir depois que o Emílio passe aqui também, que teve pergunta aqui da Dona Aurora em relação a definir se já pode ou não se aposentar, né? Em relação, acho que ela, o próprio marido, ela citou, o Emílio vai passar o contato, depois, Emílio, você mesmo, Emílio, existe um caminho para a pessoa levantar lá a contribuição, você não chegou, porque se você tem você tem que alcançar a idade e o tempo de contribuição. Então, o Emílio vai passar o contato e vocês podem ter essa situação. Deixa eu passar por Denis aqui para a gente encerrar. Denis, uma pergunta de Brasília aqui, é o Mário Fonseca, ele perguntou o seguinte: qual é a capacidade nominal, né, do atendimento que Santos tem com a população? Porque ele diz que, por exemplo, no Distrito Federal, os dados são muito imprecisos, né? E ele cita, porque teve conhecimento através aí de alguns dados de relatório nacional de saúde, que foram expedidos pelo governo há alguns meses atrás, que Santos aparecia como uma cidade capacitiva, né? Uma cidade que estava à frente aí de muitas cidades até maiores, com população algo em torno de 700, 800 mil habitantes, né? É um dado importante, eu desconhecia isso. Então, Santos é uma cidade que propõe uma capacidade de atendimento muito grande. Não, exatamente. É o Mário Fonseca de Brasília. Mário Fonseca, ele tem razão. Eu dei até um exemplo aqui na nossa conversa. A gente precisava aqui, o que preconiza o Ministério da Saúde, 5 ambulâncias, porque uma para cada 100 mil habitantes. Nós temos 12. UPA, 2 UPAs deveriam ter aqui em Santos. Nós temos 3 UPAs. Né? Os grandes leitos hospitalares estão em Santos. Então, realmente, o Mário Fonseca ele tem razão. A capacidade de Santos ele supera o que preconiza o Ministério da Saúde e, com isso, o custo da saúde ela aumenta. Por isso que a gente chegou aí no orçamento de R$1 bilhão para 2025. Aproveitando a despedida, Denis Valejo, secretário de Saúde aqui do município de Santos, nos honrou com a presença hoje. Quais as vacinas são disponíveis para as mamães e os papais e para todo mundo ficar atento aí, que a vacina está disponível, gente. É só dar um pulinho numa policlínica e fazer essa vacinação. Elas estão à disposição, Denis, por gentileza. Nós temos aí vacina de Covid, né, para maiores de 60 anos e crianças de 6 meses a 4 anos de idade, da influenza, que é da gripe. Pois não. Nós temos aí a vacinação da dengue para crianças de 10 a 14 anos, ou seja, e toda aquela que é do calendário anual. Então, o que a gente pede? Dá para deixar a carteirinha em dia. Exatamente. Leva a carteirinha, seu comprovante de residência, seu RG, para a policlínica. Os nossos técnicos, aí, a equipe de enfermagem, vai analisar e aí a gente atualiza a carteirinha de vacinação. Vamos lá, vamos colocar dificuldade para facilitar a sua vida. Vai que a mamãe não acha danada da carteirinha. Não deixa de ir também. Não deixa de ir. Leva o documento. Leva o documento que a gente vai puxar os seus dados lá no nosso sistema, mas... O importante, vai na policlínica procurar atendimento. Porque ela fala, eu vi o secretário falando lá no Eduardo que tem que levar a carteirinha, não acha a carteirinha, vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Vai que a gente vai ter o acolhimento e a gente vai ver quais são as vacinas que estão faltando no nosso sistema. E dá para identificar pelo site até as policlínicas que vão atender, por exemplo, um sábado. Exatamente. A gente faz campanhas de veiculação no nosso site para ver quais são as policlínicas abertas para poder atender a população no sábado. Só não se vacina quem não quiser, né? Muito claro isso. Denis, foi uma honra recebê-lo aqui. Espero que não demore tanto, que você volte em breve novamente para trazer informações. Final do ano está chegando logo, logo. A cidade ela fica mais adensada, mais turistas, muita gente. E também é um fator, né? Ano passado, né, Virgínia, a gente teve em Camboriú no final do ano e percebeu que o sistema de saúde de Balneário Camboriú ficava devendo, né? Atendimento. Santos tem uma capacidade de atendimento maior. A gente sabe que aumenta muito o fluxo de moradores e turistas também, né, Denis? Então, vai estar tudo preparado para recepcionar não somente o morador como o turista. Exatamente. A cidade ela se prepara aí nessas datas aí, mas estamos preparados. Maravilha. Meu querido Emílio Puimi, quem quiser ter informações, adquirir aí a possibilidade de resolver a sua questão de aposentadoria, como é que entra em contato com você, por gentileza? Meu telefone, também atendo pelo WhatsApp, presencial ou virtual, 1399-166-1083. Tem um amigo meu que disse que hoje facilitou muito, porque o contato não gera gripe. Não tem contato, fica mais fácil. Faz então, a prevenção já no contato, né? Na transmissão de possíveis o gripado aqui não é patologias. O gripado aqui, com a tosse sou eu, né? Mas aqui. Fica tranquilo. Eu te mando um abraço também para o Paulo Almeida, tem nome de jogador do Santos, mas não é não. Diz ele aqui que é engenheiro de formação, já se aposentou, parabéns pelo programa. Ele diz que saúde mental é um problema que vai afetar a todos, né?
Ele é de Santos, mas está no interior, está lá descansando em Águas de Lindóia. Que vidão, hein? Um abraço, Paulo. Diga, Virginia. Ronaldo Domingos, bom dia a todos. Marilene Félix, bom dia. Um abraço ao nosso Ronaldo Domingos, um abraço ao irmão dele, Fábio, um abraço para o Evaristo também, que ontem à noite mandou um abraço para a gente aqui, um abraço ao ex-CEO da SATA, lá em São Bernardo do Campo, Rogério Perim. Estaremos em breve todos juntos aqui. Virginia, vinheta de encerramento, o Ponto a Ponto encerra agora, voltamos amanhã, e foi uma honra receber aqui o Dr. Ibirim Puimi e também o Denis Valejo. E deixa eu só aproveitar para provocar um pouquinho. Saúde do futebol. O Santos anda com a saúde bem debilitada, hein, Emílio? Então precisa pensar em cuidar da saúde do Santos, porque male. O Santos precisa tomar várias vacinas, senão logo vai entrar na UTI. Na UTI. Já o Corinthians, nosso secretário, no domingo parece que tomou xarope para tudo, olhou para o Flamengo e falou: aqui não, vamos para cima. Corinthians está aí naquela situação, né, no desespero também, né? Sou corintiano, mas tomara que o xarope não acabou, viu? Porque agora vai pegar o Botafogo, vai ser fácil. Uma dose só não adianta. Uma dose só não adianta. Tomara que o xaropinho ainda sobrou um pouquinho. Mas jogou bem. Motivou, mas já perdeu 4 jogadores no próximo jogo contra o Botafogo, o líder e lá no Rio de Janeiro. Tem um amigo meu que é sacana, ele diz o seguinte: o elevador está pronto e o ascensorista está subindo dizendo o seguinte: ninguém sobe, quem desce. E aí diz que o Corinthians vai se juntar ao Santos. É maldade, né, Emílio? Olha, o seu Corinthians está numa situação também complexa, é bom abrir o olho, né? É complexo politicamente, né? Isso aí, esse é o principal problema lá, né? Com a grandeza do Corinthians, com o tamanho, não dá para viver de solavancos como esse e torcida falar em vaquinha. Bom, assunto esporte fica por outro dia e o Emílio está até triste, né, Emílio? Os 2 últimos jogos do Santos foram preocupantes, hein? O último Amazonas, eu não assisti porque eu não tenho mais saúde mental para aguentar o que está acontecendo lá. Tem alguma coisa muito errada. Mas vamos torcer que dê tudo certo. Vamos embora, Virginia? Vamos embora. Ótimo dia. Tchau. Até amanhã. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.